Você fala já e a gente pode transmitir ao vivo, tá? Pode entrar. Posso entrar? Vou deixar perto assim, fica legal. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Eduardo Guimarães, o blogueiro do Blog da Cidadania. Ele está aqui na casa dele de novo, no apartamento dele, aqui no Paraíso, Zona Sul de São Paulo. E ele vai falar o que aconteceu. Edu, conta para nós aí. Bom, às 6 horas da manhã de hoje, começaram a bater na minha porta aqui. Eu e a minha mulher estávamos dormindo e a minha mulher foi atender, ela se levantou e tinha 4 policiais federais na nossa porta com mandado de busca e apreensão e da minha condução coercitiva. E eles vieram por conta de postagem que eu fiz em fevereiro de 2016, porque eu recebi de uma fonte a informação de que haveria quebra de sigilo do ex-presidente Lula, de que haveria busca e apreensão no escritório dele, e eles, na verdade, eles já tinham as informações sobre fez esse vazamento para mim e quem são as pessoas, e eu disse a eles: olha, o que eu tenho para dizer para vocês está publicado no meu blog em 26 de fevereiro, e ali o que eu tenho para dizer está ali, eu não posso avançar muito mais isso. O nome de quem me passou vocês têm, eu não tinha, eles queriam saber se eu conhecia a pessoa. Eles não cometeram nenhuma arbitrariedade. A arbitrariedade, na minha opinião, reside justamente na condução coercitiva. Eu conversei, o presidente Lula agora há pouco me telefonou para manifestar solidariedade, e ele estava dizendo: pois é, Eduardo, você também foi vítima da mesma coisa, porque eles poderiam convidar a gente para depor, não precisariam nos levar para depor sob vara, como chamava antigamente. Tem sentido. Eles poderiam vir, apesar que eu acho uma dupla ilegalidade fazer o que fizeram, porque a busca e a apreensão, eu prometi para o delegado que eu não, ele falou: eu não gostaria de ver uma declaração pública sua que a gente cometeu alguma arbitrariedade na sua residência e tal. Mas eles realmente foram educados, tal, mas reviraram minha casa inteira e me levaram contra a minha vontade para depor. Então, quer dizer, em tese, eu fui preso. Eu não fui preso, eu quero fazer uma declaração aqui. Eu estava lendo algumas pessoas de direita, como um sujeito do MBL que recentemente foi flagrado em Caixa 2, ele dizendo assim: eu estou rindo aqui da pessoa que me caluniou. Eu não caluniei. A denúncia de Caixa 2 contra ele não fui eu que fiz. Mas eu estou rindo da pessoa que me caluniou e está sendo levado coercitivamente para depor. Eu quero dizer o seguinte: eu não fui levado para depor por ter roubado, por ter feito Caixa 2, por estar metido em qualquer escândalo. Eu fui levado para depor coercitivamente pelas minhas opiniões, pelo meu trabalho jornalístico. Não foi por roubar ninguém, não, viu, seu Fernando Holliday? O senhor explicasse, o Fernando Holliday, o seu Caixa 2. Tá? Porque o seu Caixa 2 é ilegal. Para todos esses que estão se regozijando com a arbitrariedade da qual eu fui vítima, e ninguém nunca me acusou de roubar. Nunca roubei nada. Nunca fiz Caixa 2. Publicaria aquilo que eu publiquei.
Não existe um jornalista que ia sentar em cima. Com Lula, com o Instituto Lula, com o PT, eu não teria divulgado. Doutor, eu só estou na sua frente hoje, divulguei que as informações que eu obtive. Muito bem ter ficado quieto. Então eu quero dizer para todas essas pessoas, primeiro eu quero agradecer o apoio de todo mundo, veio uma comitiva de deputados da Assembleia Legislativa aqui, recebi ligação de vários senadores, dos jornalistas livres, com a minha equipe aqui, o Felipe, a Meire, o Rodrigo. Não quiser esperar uma... É isso que eu quero dizer uma outra coisa também. Eu acho que caberia, além da condução coercitiva ser ilegal, eu disse que é ilegal, que a minha condução coercitiva é ilegal, eu queria dizer que além dessa ilegalidade, avisaram que eu poderia não dizer nada, que eu poderia ficar quieto, mas eu estou aqui, vocês podem até focalizar aqui o doutor Fernando. Oi, doutor Fernando. Tudo bem? Talvez o doutor Fernando queira falar alguma coisa, mas isso foi uma ilegalidade, eu acho que a gente demora a cair nesses momentos, sabe? Mas eles começaram a me inquirir antes da chegada do meu advogado. Eu acho que eles, pela experiência deles, né, eu acho que eles deveriam ter esperado a presença do meu advogado para começar a me inquirir, apesar de que eles disseram que eu teria sentir pelas palavras deles, pelo tom, seria bom para mim que eu não falasse. Eu disse para eles o seguinte: o que eu tenho para dizer para vocês é o que está no meu blog. Foi publicado em 26 de janeiro, com todos os detalhes, está lá, 26 de fevereiro de 2016. Podem entrar no meu blog e ver lá que foi isso. Então, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer, eu estou tranquilo. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Eu acho um pouco escandaloso, porque há poucos dias eu recebi uma intimação para a IAPF no próximo dia 3 de abril, depor por ter ameaçado o juiz Sérgio Moro. Eu divulguei, não sei ninguém, está claro, eu divulguei o assunto, não ameacei Sérgio Moro, mas eu representei o juiz Sérgio Moro por abuso de poder. Anos depois, eu recebo intimação para depor por uma ameaça que não é ameaça nenhuma. Eu simplesmente disse no Twitter que a condução da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro ia acabar com o seu emprego, com a sua vida. Eu estava me dirigindo ao leitor. É má fé confundir isso com ameaça. É má fé confundir isso com ameaça. Então, eu fui representado pelo juiz, eu representei contra o juiz Sérgio Moro em 2015. Em 2017, o juiz Sérgio Moro me representa de volta por tê-lo ameaçado, né, porque foi uma federais que me representou por ameaça ao Sérgio Moro, mas eu tinha representado o Sérgio Moro antes. Então nós estamos em litígio. Qual é a legitimidade
do Dr. Sérgio Moro num processo em que nós estamos brigando na justiça e ele vai conduzir, o meu adversário na justiça vai conduzir o processo contra mim? É isso. Eu acho que seria interessante o Dr. Fernando falar um pouco sobre como que Fernando Rideu Lacerda, Tá, que é o advogado do Eduardo Guimarães. O seguinte, essas ilegalidades, tem que deixar bem claro isso, porque isso está sendo praticado no contexto do que eu chamo de processo penal de exceção. Travestida de investigação policial, travestida de processo penal, mas no fundo isso é uma perseguição política, um atentado contra os direitos, não só os direitos individuais e fundamentais do Eduardo, mas prático de direito. Vamos lá. Gostaria de deixar bem registrado aqui, bem claro, os três pontos de arbitrariedade e de ilegalidade que mais se destacam. Às 6 horas da manhã, os policiais federais estiveram aqui para cumprir 2 ordens expedidas pelo juiz Sérgio Moro, pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Uma ordem de busca e apreensão e uma ordem de condução coercitiva. 2 mandados. Busca e apreensão, condução coercitiva. Busca e com notícias, com informações, levaram o notebook e levaram o celular do Eduardo. E com o objetivo nítido e declarado de investigar quem tinha passado determinada informação para ele. Instrumento de trabalho e meios eletrônicos aí do Eduardo com esse propósito, de violar o sigilo de fonte, garantido na Constituição Federal. Primeira arbitrariedade. Segundo, do Eduardo, esse modus operandi que as questões da Lava Jato têm sido conduzidas dessa forma. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O Código de Processo Penal fala que a objetiva pressupõe o quê? A intimação da testemunha para ela comparecer em determinado dia. Se ela não comparece, aí sim estaria legitimada essa condução coercitiva. Nada disso foi respeitado. Ele não tinha conhecimento do que estava lá. A gente ainda não teve nem acesso aos autos, porque não veio junto, só veio um mandado, uma ordem do juiz Sérgio Moro. Não sei o que tem no inquérito, não teve direito de defesa, não teve direito de ter prévio conhecimento do que está sendo imputado a ele, do conteúdo do inquérito policial, do procedimento lá contra ele. E foi conduzido coercitivamente. Pior, levaram o celular do Eduardo. Levaram o celular do Eduardo, não conseguia falar com ele. Que operação? Para bagunçar mais ainda e confundir, hoje também, outro atentado contra a liberdade de imprensa que eu não conhecimento ainda não fui a fundo, mas essa operação Turing aí, no Maranhão, uma coisa que não tem relação, mas estourou no mesmo dia, na mesma ocasião, para confundir mais ainda as coisas, as informações que teriam que ser para a gente. Então, Eduardo foi, segundo ponto aí, não esperaram o advogado chegar para começar o depoimento, ou seja, num contexto intimidatório, porque você aprende o celular, você aprende o notebook, fala para ele que já sabe o que está. Daí o Eduardo falou, mas estava no celular, essas mensagens estavam num outro celular que agora está com a minha mulher. Aí apreende o celular da mulher do Eduardo. Sem comunicação com o advogado, porque não tem celular ali para falar. Com perguntas sobre essa mensagem, quem a gente quer saber, quem foi que passou a informação, enfim, num contexto totalmente intimidatório. Pois bem, esses 2 primeiros pontos, condução coercitiva ilegal e mandado de busca e apreensão violando sigilo de fonte. Tem um terceiro ponto que o Eduardo tratou agora, com muitos detalhes, que é a suspeição do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro ele é suspeito no caso do Eduardo. Ele não pode conduzir nenhum procedimento que o Eduardo seja parte, seja investigado. Não pode fazer isso. Por quê? Porque eles têm uma relação patente, nítida de inimizade. Não só da parte do Eduardo em relação ao juiz Sérgio Moro, porque sim, o Eduardo representou ele no CNJ, em relação a supostas ilegalidades, aí para se fosse apurado no CNJ, mas também na outra parte. O juiz Sérgio Moro representou crime. Relação nítida de inimizade. E o Código de Processo Penal fala pra gente que o juiz tem que
investigação, a gente está vivendo uma perseguição. É uma perseguição política contra um inimigo político travestido de discurso judicial, travestido de linguagem judicial que é totalmente deturpada para atender propósitos bem específicos. E isso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já reconheceu. Ele falou assim para a gente, Lava Jato, casos especiais não exigem a aplicação das regras, das mesmas regras. Ou seja, ele está reconhecendo essa isenção. Ele traz para a gente uma citação do Eros Grau, salvo engano, que ele mencionou a Gambem. É estado de exceção, é suspensão da ordem jurídica para perseguir um inimigo, que é o Zaffaroni fala pra gente. O direito penal vive aí para combater certos inimigos. Só que o que a gente está vendo agora é pior que Guantánamo. É pior, porque Guantánamo pelo menos está institucionalizado, está lá na lei, como que você tortura, é assim, o que a gente está vendo é pior. É feito totalmente à margem de qualquer legalidade. A gente finge que é isso que a gente precisa ter em mente. Não é o direito individual do Eduardo somente, como se não fosse pouca coisa, mas é além. É o próprio Estado democrático de direito. O sigilo de fonte não é o sigilo do jornalista, é o sigilo... É isso que a gente tem que lamentar profundamente, mais um episódio arbitrário que mostra que o Estado democrático de direito vive para alguns. Para outros, para os inimigos políticos, vive esse estado de exceção que a gente vive numa total insegurança e não sabe se amanhã, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal vai estar batendo na nossa porta. Doutor, quais são os próximos passos que vocês vão tomar, vão dar para combater esse arbítrio? Então, como eu falei para vocês, a condução coercitiva é um método que eles usam para minar o direito de defesa. O que acontece no exercício regular do direito de defesa? Você é intimado para comparecer a determinada data, assim você pode constituir um advogado, esse advogado pode acessar os autos de inquérito, porque é sempre sigiloso, então vai lá, junto uma procuração, tem acesso aos autos de inquérito, você vai depor sabendo o que tem lá contra você. É o mínimo que se espera de um Estado democrático de direito, né? Mas a condução coercitiva mina isso. Por quê? Exemplo concreto, caso de hoje. Não tive acesso ao inquérito policial. O inquérito policial lá de Curitiba veio simplesmente uma ordem, um mandado. Veio um mandado com as perguntas. Falei, delegado, cadê a precatória? Não veio precatória. Não veio nada, veio simplesmente um mandado. O juiz Sérgio Mulari, Curitiba, mandando a Polícia Federal aqui de São Paulo fazer uma diligência, uma busca e apreensão e uma condução coercitiva. Então eu não tive acesso aos autos do inquérito policial ainda. Eu sequer tenho acesso à decisão do Moro. Tenho acesso às ordens, os mandados. É legal, não me dá tempo de chegar, peticionar, apresentar a procuração, ver o que tem lá. Agora a gente vai, a partir de agora, desenvolver o trabalho. Então a condução coercitiva inverte a ordem natural do direito de defesa. Ela primeiro toca a condução coercitiva, vem buscar, bate na porta, 6 horas da manhã, tá aqui, pega o celular, leva, não dá para falar com o advogado, colhe as declarações dele, e depois agora a gente vai correr atrás. Estamos aqui pegando a procuração, vamos peticionar. Que inclusive um processo ou outro estão duelando em outras esferas, patente de amigos, e as óbvias condições, a ilegalidade da condução coercitiva e da busca e apreensão de instrumentos de trabalho, sigilo de fonte, notebook, aparelho eletrônico, HD, celular, tudo isso que o Moro mandou aprender. Legal. Eduardo, só queria fazer mais uma pergunta para você, é o seguinte, você estava comentando que foi a primeira vez que você foi levado assim contra a sua vontade para depor. Como você se sentiu e como foi para a sua família isso que aconteceu hoje? Olha, é o seguinte, eu quero complementar a informação. Vou fazer 58 anos, eu nunca na minha vida fui sequer processado como outros blogueiros são processados. Eu nunca tive que pisar numa delegacia acusado de qualquer coisa. São 5 de vida, né? Entrando na 6ª quase. Nunca tive problema nenhum.
eu nunca recebi um centavo de dinheiro público na minha vida. Meu blog nunca teve banner. Não que seja ilegal, eu acho que é perfeitamente legítimo que os blogs tenham publicidade do governo federal, de governo estadual, de governo municipal, de autarquia, seja lá do que for. Meu blog nunca é comercial, tá? Eu faço um trabalho cidadão no blog da cidadania e eu da minha residência, dentro de uma viatura, tudo bem, uma viatura descaracterizada, mas acompanhado de gente escrito Polícia Federal, tal. Por quê? Que crime eu cometi? Eu, conversando agora com o presidente Lula, eu me pergunto, do que eu sou acusado? E qual é o meu crime? Ter publicado que haveria uma operação, ter divulgado, que jornalista não teria publicado isso? Isso é crime? Isso é crime? Fazer jornalismo é crime só em ditadura. Então eu me sinto eu me sinto aviltado, eu me sinto insultado pela situação que eu fico, a minha vizinhança, que o pessoal não sabe a razão. O pessoal não sabe a razão pela qual a Polícia Federal veio me buscar na minha casa. A Polícia Federal veio me buscar na minha casa pelas minhas opiniões, pelas informações que eu divulguei publicamente. Isso é crime? Isso só é crime em ditadura. E eu quero dizer mais para terminar. Eu vou dizer mais, mas para terminar. A minha casa é também um hospital. Eu tenho aqui uma pessoa, que é minha quarta filha, Vitória, que ela está aqui em regime de home care, tá? E aqui na nossa casa, que é um ambiente hospitalar, a minha casa é um ambiente hospitalar, passam todo dia pela minha casa quase uma dezena de terapeutas, enfermeira. Agora mesmo minha filha saiu de ambulância para ir fazer uma terapia, porque ela só pode sair de casa de ambulância. Os policiais armados aqui na minha casa, armados, que perigo eu ofereço para a justiça, meu Deus do céu? Fazer, não? Do que perseguir uma pessoa que faz jornalismo. Esse é o Brasil, infelizmente, que a gente está vivendo, tá? Vários advogados que eu tenho conversado têm se queixado da forma como a lei está sendo usada nesse país para intimidar pessoas. Tem jovens aí que foram presos nas manifestações contra o golpe o ano passado, que estão sendo processados porque tinham material de primeiros socorros para levar para a manifestação. Pô, uma manifestação onde a polícia atira bala de borracha para cegar os outros, atira bomba de gás lacrimogêneo, atira bomba de efeito moral, pode matar, pode cegar, pode mutilar. A pessoa não pode levar material de primeiros socorros? Brasil, para concluir, vou dizer para vocês, eu cresci numa ditadura. E do jeito que a coisa vai, todos nós, eu pelo menos, eu vou morrer numa ditadura se a coisa continuar assim. Isso é muito ruim para o Brasil, isso é muito ruim para a democracia. E eu acho que isso envergonha o Brasil diante do mundo. Que as instituições do Estado sejam usadas para vendetas. As instituições do Estado brasileiro estão sendo usadas para vendetas. Para quem não sabe o que é uma vendeta, a vendeta é uma vingança. Que grande inimigo o senhor Sérgio Moro arrumou? Eu denunciei o senhor Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça em 2015 por abuso de poder, por ele ter confundido uma pessoa com outra e levado essa pessoa presa. Essa pessoa ficou presa vários dias, sem ser a pessoa que o doutor Sérgio Moro disse que era,
Ele confundiu. E eu, por causa disso, eu denunciei o senhor Sérgio Moro por abuso de poder. O Conselho Nacional de Justiça simplesmente arquivou a denúncia que eu fiz. Mas eu acho que com os atos de hoje, o Dr. Sérgio Moro provou que eu tinha razão na representação que eu fiz. É só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Pessoal, olha, hoje nós vamos ter um ato público em solidariedade ao Eduardo Guimarães e contra a censura e contra qualquer tentativa de coibir a liberdade de manifestação e expressão no Brasil. Vai ser hoje, no Sindicato dos Engenheiros, às 19 horas. Nós vamos colocar o endereço aqui, Rua Genebra, número 25. Rua Genebra, número 25, perto da Praça das Bandeiras. Está todo mundo convidado. Ao lado da Câmara Municipal de São Paulo. Ao lado da Câmara Municipal. Todo mundo que puder, por favor, compareça. Esse momento é muito grave e a gente tem que levar a nossa solidariedade ao querido Eduardo Guimarães. Obrigada, companheiro. Estamos juntos sempre. Obrigado, Laura. Obrigado, Felipe, Rodrigo. E doutor Fernando. E vamos lutar contra isso, porque o Brasil já viveu uma experiência como essa e a gente